Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 15 de junho de 2012. Estamos juntos há 124 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Nós já dissemos que Paulo levou os 8 primeiros capítulos dessa epístola, expondo o problema do pecado de toda a humanidade, gentios e judeus, colocando todos eles debaixo do pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mostrando que é a fé quem justifica, a fé em Cristo quem justifica, dando o exemplo de Abraão do Antigo Testamento para provar isso, dizendo que os justificados pela fé agora estão reconciliados e em paz com Deus, porque a desobediência de um homem, Adão, trouxe a condenação, mas a obediência de um homem, Cristo, trouxe a justificação, que isso não era licença para ninguém pecar, porque os justificados morreram para o pecado com Cristo, e com Cristo ressuscitaram para uma nova vida, que isso não significava que a lei de Deus era uma coisa má, ou inútil, ou desprezível, mas a lei não tinha papel na nossa salvação, ela simplesmente apontava a justiça de Deus e o nosso pecado, pecado que inclusive fazia parte da experiência de um regenerado, porque a nossa luta ainda é contra a natureza pecaminosa da nossa carne, mas temos vitória em Cristo, que tudo nos garantiu, que nos dá o seu Espírito Santo e que nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus. Depois de ter dito tudo isso nos 8 primeiros capítulos, Paulo agora está preocupado com a situação do povo de Israel, o povo judeu, que não recebeu essa mensagem do Evangelho, e qual seria o papel do povo de Israel nesse contexto todo. E o capítulo 9 que nós estudamos ontem, Paulo está dizendo que ele se entristece muito por conta dos seus irmãos judeus, porque eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, apesar de serem o povo de Deus, de terem os patriarcas e deles descender o próprio Cristo segundo a carne. Isso não significava que a palavra de Deus houvesse falhado, porque dentro do Israel carnal havia o Israel espiritual. Deus nunca prometeu que todo Israel seria salvo, mas sim uma porção fiel e escolhida dentro desse Israel. Paulo ilustra isso com o exemplo de Ismael e Isaque e de Esaú e Jacó. Quando ele mostra isso, ele já se antecipa a uma pergunta que poderia surgir, se Deus era injusto por fazer assim, e Paulo responde que não, que Deus tem misericórdia de quem ele bem quer. Quando alguém pudesse ainda assim argumentar, mas então de que Deus se queixa ainda? Ninguém jamais resistiu à sua vontade. Paulo então prossegue dizendo: quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Deus é o Senhor, ele tem o direito de fazer o que bem entende. Com isso, Paulo lança as bases da doutrina da eleição, que nos é uma doutrina característica da igreja reformada, da igreja presbiteriana, e então Paulo diz, concluindo o capítulo 9, que vamos dizer? Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a justificação que decorre da fé. Já o povo de Israel, que buscava uma justificação pelas obras, não a alcançou. A justificação pertence àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós chegamos no capítulo 10. E Paulo começa a falar aqui da luta que ele tem e da consideração que ele tem com os seus irmãos israelitas. Ele já havia falado um pouco disso no início do capítulo 9 e retoma um pouco esse tema aqui, dizendo que ele inclusive poderia testemunhar que os israelitas têm zelo por Deus, mas não fazem isso com entendimento. Que coisa, meus irmãos, porque havia gente sinceramente procurando obedecer a lei, querendo ser justificado, e não foi. Tinha zelo, mas não tinha entendimento. Quando nós enfatizamos a necessidade de conhecer a palavra de Deus, é para evitar erros como este, que foram historicamente cometidos pelos judeus. Muito zelo, pouco entendimento. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, diz o verso 3. Quando você insiste com alguém que é só Jesus o único caminho, você precisa dizer, é porque em Jesus a justiça de Deus foi satisfeita. A ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo, de tal forma que Cristo pagou o que você jamais poderia pagar. Cristo obedeceu o que você jamais poderia obedecer. E então, agora depositando a sua fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada a você. Pela fé nesse sacrifício de Cristo como Filho de Deus,
feito em seu lugar, é que você será justificado, será salvo da ira de Deus. Essa é a essência da mensagem do Evangelho e que muitas vezes não tem sido compreendida nem corretamente apresentada. É importante que saibamos disso. Paulo ainda diz que o fim da lei é Cristo, diz o verso 4. E aqui a interpretação mais plausível é que toda a lei apontava para o Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios de animais inocentes, um profeta prometido por Moisés, um rei que se sentaria para sempre no trono, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E o objetivo da lei era introduzir o conceito de Jesus e encaminhar o povo de Israel para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa o quanto Israel tentasse obedecer a lei, se ficasse sem Cristo, ficou sem o alvo da lei, o objetivo final da lei. Paulo ainda diz que Moisés, quando falava de lei, chegou a mencionar que a fé era o grande ingrediente que haveria de justificar o povo de Israel. Ele diz assim: a justiça decorrente da fé, expressa na lei de Moisés, diz o seguinte, verso 6. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Paulo aqui está citando o capítulo 30 de Deuteronômio, onde Moisés estava introduzindo o povo de Deus na terra prometida, e Moisés lembra o povo de que Deus deu ao povo de Israel a terra de Canaã, Deus deu ao povo de Israel os mandamentos, e tudo aquilo que o povo recebia, tanto a lei quanto a terra, quanto as promessas, era uma dádiva de Deus. Tudo aquilo que eles precisavam foi dado por Deus. Ninguém precisou subir ao céu para encontrar a lei, ninguém precisou descer ao profundo mar, aqui simbolizado pelo abismo, para encontrar a lei de Deus e encontrar aquilo que deveria fazer para ter uma vida feliz. Paulo está tomando emprestado essa referência de Deuteronômio capítulo 30 para dizer: a justiça que a lei sempre propôs foi uma justiça dada por Deus, foi uma justiça que Deus providenciou para o seu povo. E aí ele figurativamente compara: você não precisou subir ao céu para pegar a lei de Deus para obedecer, mas também você não subiu lá para trazer Cristo aqui para te justificar. Você não precisou descer até o abismo para encontrar as bênçãos que Deus te deu, mas Cristo foi até lá enfrentar a morte em seu lugar. E tudo isso agora está perto de você para que você receba pela fé. Que comparação bonita Paulo faz aqui. E então ele diz: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. De novo, o ponto é a fé. É aquilo que Deus deu e que você crê e confessa para que seja salvo. Todo aquele que nele crer não será confundido. Pode ser judeu, pode ser grego, o mesmo é o Senhor de todos e rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o assunto principal dos 13 primeiros versículos. Agora, Paulo começa a fazer uma pequena transição para a necessidade de pregar essa palavra. E faz uma lista de citações aqui, partindo do efeito para a causa. O efeito qual é? É crer nessa mensagem para ser justificado. E a causa? Ele começa então: como invocarão aquele em quem não creram? Então, para invocar o Senhor e ser salvo, precisa crer. Mas como vai crer? Como alguém pode crer em alguém de quem nada ouviu? Então, para invocar a Deus e ser salvo, precisa crer. Para crer, precisa ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, para ouvir, precisa ter um pregador. E para haver quem pregue, tem que ter alguém que foi enviado. Então precisa enviar alguém. De trás para frente, é preciso enviar alguém que pregue para que as pessoas ouçam, para que elas creiam e para que elas invoquem. Com isso, Paulo já está quase chegando no seu alvo, que é convocar os romanos para que o enviem. E são formosos os pés dos que anunciam essas coisas boas. É verdade, nem todo mundo que ouvir vai obedecer. O próprio Israel não obedeceu, e muitos houve na época do profeta Isaías, por exemplo, que não creram. O Paulo agora cita Isaías dizendo: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Teve muita gente que não ouviu, embora essa mensagem tenha sido proclamada por todo mundo, conforme Paulo cita no verso 17 e 18. Mas a palavra de Deus devia chegar ao conhecimento do mundo e, em particular aqui, como Paulo vai dizer, ao conhecimento do povo de Israel. E Paulo cita aqui um texto em que Moisés diz que se o povo de Deus recusasse a palavra de Deus,
que Deus iria colocar o povo de Israel em ciúme, dando a oportunidade da salvação e da bênção para outras nações. E assim Israel, enciumado, iria perceber que perdeu a bênção de Deus. Esse vai ser um assunto mais discutido no capítulo 11, quando Paulo vai tratar um pouco mais disso. Mas aqui o que está acontecendo é que aquilo que a lei havia predito estava se cumprindo. A mensagem do evangelho estava chegando a não-judeus, porque os próprios judeus haviam rejeitado essa mensagem. Veja que é exatamente isso que Paulo diz no finalzinho do capítulo 9, que os gentios não buscavam a justificação, mas vieram a alcançá-la, e que Israel buscou se justificar pela lei e não alcançou uma justiça pelas obras, porque isso não era possível. Agora Paulo estava indo pregar o evangelho para que as pessoas ouvissem, crescem e invocassem o nome do Senhor Jesus. E o povo de Israel, que estava servindo a Deus com zelo, mas sem entendimento, rejeitando a mensagem do evangelho, acabaria por ficar enciumado. É por isso que Paulo cita no verso 20 e 21, eu fui achado pelos que não me procuravam, falando dos gentios. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os gentios não estavam esperando nada de Deus, não estavam sequer procurando Deus, como faziam os israelitas, com zelo, procurando cumprir a lei. No entanto, eles é que foram achados, porque receberam a justiça de Deus, da maneira como Deus quis justificar pecadores. Israel agarrou-se a uma justiça própria, entendida através da obediência à lei, e com isso não alcançou a justiça que vem mediante a fé. O fim da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo. Sem Cristo nada feito. Jesus mesmo já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o assunto do capítulo 10. No meio dessa discussão muito complexa e ampla, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, a respeito da situação de Israel. Recapitulando muito brevemente, Paulo está com grande agonia espiritual, querendo até mesmo se fazer maldito se isso providenciasse a salvação dos israelitas, que tinham tantos privilégios, mas que recusaram o Messias. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus haja falhado. O verdadeiro Israel sempre foi um povo escolhido dentro do Israel físico. Isso não quer dizer que há injustiça da parte de Deus, porque Ele tem misericórdia de quem quer. E Deus não está sendo injusto. Ele está sendo Deus e soberano, porque nós nem mesmo podemos discutir com Deus quando Ele aplica a sua misericórdia sobre quem Ele bem entende. Isso já estava previsto. Os israelitas têm servido a Deus com zelo, mas sem entendimento. Se tivessem entendimento, haveriam de verificar que a lei sempre apontou para Cristo. E Cristo é o fim da lei, é o objetivo final da lei. A dádiva da lei sempre pressupôs a fé como seu instrumento. E lá em Deuteronômio, quando o povo recebia a lei, recebia a terra, recebia tudo de graça, isso já estava muito sugerido. Do mesmo jeito que o povo recebeu tudo o que precisava para habitar feliz em Canaã, a salvação também era assim. Era a graça de Deus, punindo Cristo em nosso lugar para nos justificar. É preciso apenas crer. Todos os que crerem serão justificados, não serão confundidos. Essa é a mensagem que é preciso anunciar. São formosos, são belos os pés dos que anunciam essa mensagem. Nem todos vão crer, mas isso já estava previsto na lei de Deus. E Paulo cita isso, citando vários textos aqui de Isaías e mostrando que ele vai pregar um evangelho para pessoas que nem mesmo estavam esperando por Deus, nem mesmo estavam buscando Deus, mas que Deus vai se fazer achar por meio de muitos gentios. Até aqui nós fomos então no dia de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estudar o capítulo 11, que fala sobre o futuro de Israel e assegura que a rejeição de Israel não é final. Nós vamos ver um pouco disso mais amanhã. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.